na atividade. O que a gente precisa entender? O que é um eclipse? Para vocês entenderem como projeção, o que representa essa energia, não é? Que tem dois tipos de eclipses que podem acontecer que influenciam diretamente a Terra. Um eclipse, na verdade, uma forma de você entender a palavra é quando você tem um alinhamento perfeito entre dois corpos. Como que eu digo perfeito? Um alinhamento assim, quando os dois estão plenamente juntos. Então você tem eclipses de outras luas, de outros planetas, tal, envolvendo o nosso sistema. Porém, os eclipses que atuam de uma forma, vamos dizer assim, bem contundente envolvendo a gente, são os eclipses que nós chamamos de eclipses solares, que eles acontecem sempre de dia, e ele acontece na lua nova, sempre. Então quando você ouvir falar, vai ter um eclipse solar, então onde que ele vai acontecer e onde ele vai ser visível? Aonde do planeta Terra é dia, no momento do alinhamento, é dia, e se do local onde você está, você vai ver o quê? A lua passando na frente do sol, porque é de dia. Compreenderam isso? A lua passando na frente do sol. E nós temos também os eclipses lunares. Já diz tudo. Lunar, então, quando que ele é? De dia ou noite? À noite, sempre à noite. E quando? Aí que vem os arquétipos que a gente vai trabalhar, na lua cheia. Sempre o eclipse solar é na lua nova, como fase, que são 4 fases da lua, e o eclipse lunar sempre na lua cheia. Agora vamos entender esse movimento. Aqui, ó, com essas duas pequenas ilustrações, dá para a gente compreender isso facilmente. 2016, 4 momentos. Nós vamos ter 2 eclipses solares e 2 eclipses lunares. Então isso praticamente acontece todo ano. Se vocês pesquisarem eclipses 2017, vai lá, sempre 2 solares, 2 lunares. Que isso completa, para quem quiser se aprofundar no tema, pesquisem o ciclo de Saros. Vou repetir aqui, Saros. O ciclo de Saros, ele mede a quantidade de eclipses que estão acontecendo e etc. Então você tem momentos de início e momentos de encerramento desse ciclo de Saros. Agora vamos lá. Esses eclipses, eles estão diretamente ligados a nós, por quê? Porque envolve o planeta Terra. Por um acaso a gente está onde? A gente está no planeta Terra. Olha nós aqui, ó. Olha nós aqui, ó. Vou colocar esse desculpa, ao contrário. Esse no lunar, que esse aqui é o lunar. Eu não curto muito não, mas enfim, eu vou dar a minha visão. E aqui você tem o eclipse solar, aqui embaixo, ó. O eclipse solar, por isso que aqui está escrito eclipse do Sol, que está associado a esse, e esse, o eclipse lunar. Eclipse, o que é um corpo eclipsado? Que recebe a presença do outro, a energia do outro, a sombra do outro, isso que é um eclipse, né? E esses alinhamentos, nesses 4 momentos específicos, agora que vocês vão compreender, é quando Sol, Lua e Terra estão totalmente alinhados. Que nem aquele filme da Lara Croft, Tomb Raider, acho que é, não sei se é Tomb Raider, que tem o alinhamento dos... É o Tomb Raider? Não sei se é esse. Eu sei que é o da Lara Croft, lá que tá a Angelina Jolie, toda guerreira ali e tal. Tem um alinhamento perfeito dos planetas ali. Então olha aqui, para você entender o eclipse, quantos são o ano que vem? A gente colocou aqui, quantos são? São 4, perfeito. Mas a gente não tem um monte de lua nova durante o ano e um monte de lua cheia? Sim, mas os 3 não estão alinhados. Então vocês vão compreender aqui, que eu vou fazer um outro desenho para você entender os eclipses. E por que a especialidade desses momentos aqui, que aqui são as datas nos quadros, no quadro. O primeiro eclipse solar vai ser do dia 8 para o dia 9 de março, que ele vai ser quase à meia-noite, então ele pega os 2 dias, deu para entender? Ele inicia no dia 8 e ele termina, já é dia 9, segundo o nosso calendário.
O segundo, que sempre um eclipse solar, ele vai ocasionar depois um lunar. Ele vai ser dia 23/3, que está bem próximo, inclusive, ao ano novo astrológico, que vai ser dia 20. Então, ao mesmo tempo que a gente tem um revigorar de energias, a gente tem que tomar muito cuidado com a energia desses dois aqui, ó, que cai num setor específico do seu mapa, que eu fiz a leitura anterior à palestra aqui, né? A palestra que tem um enfoque astrológico. O terceiro eclipse, que é um novo ciclo, estão entendendo os ciclos aqui, ó, solar, lunar, fechou a energia aqui. Aí vem esse segundo ciclo, pode ver que dá uma bela pausa. De março você vai para setembro. O outro solar vai ser dia 1º de setembro e o segundo lunar dia 16 de setembro. Então vocês viram que os meses de especialidade para esses 4 momentos, março e setembro. Então, já dando uma dica astrológica, atenção ao que se projeta para você. Atenção ao tipo de experiência que chega para ti, principalmente nesses setores que estão aí no mapa astrológico de vocês, porque seria um eclipse na sua vida, aonde possivelmente 2 energias ou 2 consciências se encontram. Aí você fala, isso são pessoas? Não necessariamente. Pode ser uma experiência que chega para você e ela soma junto de você uma segunda coisa. Então o eclipse, aí que está a linguagem astrológica, representa um encontro dessas 2 forças celestes, que pode ser um encontro de experiências, etc., que podem se projetar na sua vida para que você tenha atenção. E um eclipse, não tenha dúvida, isso é dos antigos, isso não é de mim não. Os eclipses têm uma importância muito grande. Se você pegar os antigos, eles sempre viam, quando eles viam os eclipses solares, eles ficavam assustados. Por quê? Dava a impressão que o Sol estava sendo engolido. Porque você via a Lua passando na frente do Sol. Olha aqui, ó. Olha o eclipse solar aqui. Quer ver como vocês vão entender de uma forma mais fácil aqui agora? Aqui é o Sol. É o doador da vida. Sol é o doador da vida. Ele é o centro do nosso sistema. Você pode colocar como correspondência em relação ao Sol, você pode colocar a sua força mental, a energia projetada como razão para você e também visão. Então a mente, a razão, a visão. Porque o nosso Sol físico, como eu já falei em várias atividades aqui, programas de rádio, seguindo a sabedoria das idades, o nosso Sol, ele é o esteio de sóis ocultos. Esteio de sóis ocultos. Não é? Aí você pega muita gente fazendo uma pancada de misticismo, falando que tem até música, quando o segundo sol chegar, Nando Reis, né? Nando Reis, me ajudem, gente, eu erro feio nessas coisas. Que aí quem cantou foi a Cássia Eller, não foi? Que aí, de onde que eles tiram isso? Aí eles pegam das tradições, eles falam que é Nibiru, que é o segundo sol que está escondido atrás desse, vai aparecer e vai alinhar tudo. Hercólogos, não é isso? Não é isso, gente? Me ajudem. Já ouviram falar nisso? Hercólogos, Nibiru. Primeira coisa que a gente precisa entender: nunca que um segundo sol, nesse sentido físico que é falado, vai entrar no nosso sistema e bagunçar tudo. Isso é viagem. Isso é viagem que vai alinhar, tudo vai ajeitar. Tudo isso é consciência e estado vibracional. Então, quando se falam dessas consciências, desses outros sóis, na verdade, você pode até colocar, eles estão embutidos nesse nosso próprio Sol. Seria como se esse nosso próprio Sol, como doador da vida, esse Sol que a gente observa, mesmo que a gente vê, é o Sol físico, mas dentro dele ele tem energias astrais, mentais e espirituais. Vamos colocar espirituais aqui só para diferenciar. Ele traz esteios de outros 3 sóis, sendo que ele, você pode dizer, é um 4º Sol. Por isso que hoje tudo ocorre através do 4. Então você pode dizer que esses 4 sóis carregam, só para figurar, a energia dos 4 elementos, ou de tudo que está manifestado aqui. E quando o ser humano
ele começa a compreender essa interação, essa ligação com o Sol, ele começa a desenvolver o seu Sol interior. Então ele começa a ter o quê? Ele começa a ser um doador da sua própria vida. Ou seja, um gerador de consciências e energias para que a própria vida dele ocorra e aconteça. Então você começa a ser o quê, na minha visão? O senhor do seu próprio destino. Então o Sol carrega todas essas energias. Então, na verdade, quando você está em sintonia com esse Sol, mas entendendo que ele é esteio de sóis ocultos, que doam energias mentais, astrais, espirituais, que são chamados na tradição de Sol equatorial, Sol polar, Sol oculto, diz isso na tradição. Representa o quê? Energias que estão dentro do ser humano, do próprio ser humano. Então, quando você entende esses momentos específicos, você começa a ser senhor do seu próprio destino. Você começa a ser uma pessoa que entra em sintonia com o seu próprio propósito existencial. Isso é o Sol. Mas, aí que está. A gente pode dizer que esse comprometimento com essa energia solar, só para figurar, representa para o ser humano o que nós chamamos de futuro. Vamos entender esse futuro. Estou falando do Sol, vou falar da Terra e vou falar da Lua, e aí vocês vão entender o que é o eclipse para a gente entrar na linguagem. O Sol, neste caso, você pode dizer que ele representa o futuro, porque o ser humano não acorda desperto com essas energias. O ser humano ele começa como um nenezinho. Imagina você falando com o nenezinho: seu corpo mental, seu corpo astral, ele gugudanda mamá, papá. Ele não sabe. Todos os grandes seres da humanidade, quando eles vêm para trabalhar o seu próprio, vamos dizer assim, destino de ser um ser humano melhor através do burilar da sua própria consciência. Nem seres especialíssimos como avataras, manus, budas, o nome que você queira dar, eles não nascem prontos. Eles têm que passar pela iniciação terrena para que as coisas aconteçam. Cristo, 40 dias, o Moisés fez isso também, 40 dias. Seria como se, hipoteticamente, eles fossem encontrar o seu Sol e a ligação com essas energias que fariam deles no futuro, vamos dizer assim, porque são potencialidades do futuro. Você pode colocar como energias potenciais. Potenciais. Que virão depois de que você trabalhou e burilou todas essas energias dentro de você. Beleza? E agora, quem que entra na jogada? A Lua. Opa! A Lua que está aqui, ó. Que ela faz o quê? Ela dá a volta ao redor do planeta Terra. Se existe futuro, tem o que também? Quais são as 3 hipóteses? O pessoal da astrologia, que sempre tem um monte de astrologia aqui, quem não é vai aprender agora. A Lua é o quê? Presente, passado e futuro. Passado. Na própria astrologia clássica é falado. Quando você vai dar alguma aula sobre Lua, você sempre vai falar passado. Então a Lua é passado. Olha aqui. A Lua simboliza o nosso passado. Passado. Agora parem para pensar um pouco. Opa, tá certo, a Lua é passado, ou você pode dizer a Lua é a mãe da Terra. A mãe da Terra. E o Sol, já que nós colocamos a Lua como mãe, o Sol é pai. O Sol é pai. E se o pai e a mãe entram em fluência, quem que vai nascer? O filho. Quem que é o filho e o presente da realização desses dois? A Terra. A Terra é o filho. Ou o efeito dessa energia. Agora sim você entende as realidades de presente, passado e futuro. E a Terra é o quê? É o presente. É o presente. Então a Terra é o presente, o Sol é o futuro e a Lua é o passado. Que na verdade são tremendas ilusões. Se você meditar friamente em relação a essa questão de tempo que envolve essas 3 realidades, isso é uma ilusão, porque o tempo, ele não para. Quem falou isso? Mr. Cazuza, não foi? O tempo não para. Mas agora olha que interessante. Tenta colocar como uma energia assim, presente, passado e futuro.
Gente, cada segundo que passa prova que isso não existe. Vocês já pararam para meditar nisso? Que nem eu vou falar agora. Eu. Já era. Esse eu que eu acabei de falar ficou como um eco do passado de segundos atrás. E no sentido de presente também não existe, porque ele está em eterno movimento. O passado e o futuro, que são os nossos anseios, o futuro, eles vão convergindo e vão gerando uma energia do meio. Então, quando a gente fala desses três astros, vamos colocar assim essa palavra, né? Nós estamos trabalhando o que nós chamamos de presente, passado e futuro. Então, quando nós trabalhamos a energia da Lua, a Lua ela representa, você pode dizer, todo o lastro kármico que você traz de existências passadas, que estão associadas a você, traz toda a energia. O Sol é a parte mental, a Lua, então, astrólogos dizem aí, a Lua é o quê? Emoção. A Lua está ligada às emoções, aos sentimentos, é a parte mais da mãe. Que a Lua tem um aspecto belíssimo também, como também um aspecto bem sombrio, que a gente vai falar um pouquinho sobre ela, né? Ela sintetiza, você pode dizer assim, como uma energia física que está sempre ao redor do planeta Terra, a coagulação de experiências mal resolvidas do passado que o ser humano traz. Você vai falar que o ser humano é pleno nisso aqui, ó? Emoções e sentimentos hoje? Hã? Falem para mim, como é que está a humanidade no sentido emocional hoje? Está legal? A gente tem que ver o seguinte, a gente sabe que o mundo está pesado e difícil, que as influências lunares, inclusive, elas estão muito fortes no ser humano. Mas o ser humano traz uma potencialidade linda de poder trabalhar os atributos positivos da Lua. É aí que entram os eclipses para dar a linguagem para vocês terem um entendimento. Então vamos sintetizar, vamos apagar aqui, e eu vou colocar algumas palavrinhas só para figurar bem esse conhecimento que a gente trocou ideias aqui agora, para que você entenda os eclipses no seu sentido real. Vamos lá. Então você pega Sol, você pode colocar o Sol como futuro e também como um sentido de razão, e o Sol como pai. Entenderam as analogias aqui, ó? Sol como futuro, como razão e como pai. Todos os anseios bons que você tem para frente, vou construir, vou ser melhor, vou isso, aquilo, a gente não é matizado por isso, ideais e etc. Na verdade, são realidades solares que estão dentro de nós. Agora, quer ver a realidade lunar atingir vocês? Ó, eu vou trabalhar os dois juntos agora brincando. Se o Sol é o futuro, a Lua é o passado. Se o Sol é a razão, a Lua é a emoção. Se o Sol é o pai, a Lua é a mãe. É a mãe. Quer ver como vocês vão entender esses dois na sua vida? Ah, porque no ano de 2016 vamos fazer as brincadeiras. Eu vou ter bem resolvido meus relacionamentos, eu vou pagar menos dívidas, vai sobrar dinheiro para mim, vou fazer isso e aquilo. Você está sendo o quê? Não é futuro? E não são coisas positivas? Todo mundo tem isso, vai dizer que não. Ou você já está, ai, 2016 eu vou me ferrar, vou me dar mal, o mundo vai, não, meu mundo caiu, e aí vai. Tem gente que é assim, né? Gente que, vocês já viram gente que só conjuga as coisas no passado? Porque eu tive, porque foi, porque era, porque não sei o quê. Gente, é uma pessoa extremamente lunar. É uma pessoa lunática. O termo é exatamente esse. Porque a pessoa conjuga tudo no passado. Então, já pensou para essa pessoa um eclipse lunar onde a Lua se exacerba? Nossa Senhora, se ela pudesse, ela voltava para o século XV, XVI, no presente. O pior é que faz isso. Então vamos entender. Todo mundo tem os anseios positivos. Então você tem o impacto do Sol como uma energia mais forte dentro de você. Luz, anseios positivos, não dá para você falar que é luz? Sim ou não? É Sol. Mas aí você chega, ó a Lua. Mas será que eu vou conseguir pagar essas dívidas? Eu estou vendo, estou devendo já há tantos meses e não sei o que. Olha, vai ser uma paulada. Não está baseado em experiências que já aconteceram?
Estão entendendo? Vai acontecer o quê? Você está minando as suas esperanças. Porque você está com expectativas do passado mal resolvidas dentro de você. Normalmente, isso é praticamente uma regra. Os anseios do futuro que você perde a sua energia de superação são porque experiências do passado te acorrentam e não deixam você ir para frente. As experiências negativas, elas às vezes sobrepujam a sua vontade de superar e você se fecha, fica atrelado a essa energia do passado e você gera projeções negativas dentro de você e você não vai para frente, porque você está criando pacotes negativos dentro de você. Você é uma pessoa lunar. Você é uma pessoa lunar. E aí você perde o quê? O foco do presente. Quem é o presente? A Terra. Terra é o presente. E é o foco do quê? Agora, como filho, é o foco da realização. Realização. Isso não pode deixar de ter. A Terra como efeito é onde vai acontecer as coisas. Né? Quer ver? Fazer outra brincadeira para que exista um entendimento. Você está aqui com bastante anseio de que em 2016 você vai fazer as coisas acontecer e tal. Aí vem um anjo do seu lado. Sim, Sarabim, esfreguei a lâmpada e pum, veio o Jim aqui. Né? Aí ele chega, ele fala assim para você: olha, realmente você vai pagar todas as suas dívidas, você vai ter um relacionamento perfeito, você vai estar tudo bem casado, mas isso vai acontecer no sol, viu? Não vai ser na Terra. E aí, o que você vai falar para ele? Vocês entenderam o que eu falei ou não? Vai acontecer no Sol, não vai ser na Terra. Lá no Sol vai acontecer. Você, meu Deus! Você vai aceitar? Você vai aceitar? Você quer quando isso? Quando que você quer isso? Eu quero aqui agora. Não, eu estou morrendo de fome. Vou fazer um x-salada maravilhoso para você, mas eu vou deixar no Sol, tá? Vai torrar ali, caramba. É isso que a gente faz com os nossos anseios. É isso que a gente faz. Que a gente cria e gera autossabotagens dentro de nós. Então, vamos colocar outras palavras aqui em relação a isso. O sol, você pode chamar de esperança. Que não é a dona esperança que vem de pãozinho quente e biscoito lá perto da sua casa. E a lua, ela tem um lado bom, que eu vou falar, mas normalmente ela cria autossabotagens. Autossabotagens, porque você se prende nessa realidade. Qual é o segredo? Aí que vem o eclipse agora: equilibrar os dois. Você tem que ter o quê? Sol e lua como energias e consciências bem resolvidas de você, para vocês. Quer ver? Vou colocar todos num checkmate aqui e já abrindo para vocês trocarem uma ideia comigo. Para que serve o passado? Servir do quê? Servir de experiência, o que mais? Aprendizados. Então o passado é maravilhoso, óbvio. Não tem o que é melhor e o que é pior. O problema é você perder o senso de presente. Então o passado, ele te dá subsídios para você fazer e acontecer. Quais são os lugares do passado aqui na palestra que a gente está dando uma ideia? Onde você tem o eclipse lunar. O segundo é o segundo e o quarto momento aí do seu mapa. Então vamos repetir, ó, aqui, ó, as datas aqui, as datas aonde o passado vai estar 1000 por hora aqui, ó. 23/3 e 16/9. São momentos de eclipses aonde o passado ou as autossabotagens pode te pegar legal e você impedir que as coisas aconteçam. Porque a lua vai estar exacerbada no processo. Vocês estão compreendendo? E a lua é a mãe, é o passado, etc, tal, e aí vai. Já esses momentos aqui, ó, que é o primeiro e o terceiro, ó, 8, 9 de março, vocês já entenderam por que 8, 9, daqui a pouco eu vou explicar melhor. É porque o eclipse solar, para nós aqui no Brasil, porque a gente está dando palestra aqui no Brasil, vocês estão em outro lugar aqui agora. Então, quando ele vai acontecer? Ele vai acontecer da virada do dia 8 para o dia 9. Então, vai ser visto pelo Brasil? Então, o Brasil não vai ser julgado. Pô, Deus, como assim? Mas não vai ter transformação? Vai. Mas talvez como a gente queira, não.
Não sei se vocês entenderam essa previsão que eu estou dando para vocês. Ah, porque está acontecendo isso na política, então vai resolver tudo. Não tem grandes esperanças, não. É mais fácil continuar subindo sujeira demais para a gente enxergar, porque é o ano do Sol, 2016, do que a gente ter o pacote pronto. Beleza, resolveu tudo. Vocês estão entendendo? Já para o pessoal ali, que eu vou mostrar para vocês, eu até já mostrei antes de iniciar aqui a palestra, os lugares aonde esse sim vai ter o julgamento do que é a sombra. Então vai ser uma esperança, vai ser até bom, pode ser, mas se está mal resolvido, então vamos colocar coisa para acontecer. Estão entendendo? A gente já vai chegar lá. Então esses momentos de esperança, onde você cria, onde o sol está tremendo, está maravilhoso, são esses aqui, ó, são esses setores aqui do seu mapa. Ó. Do dia 8 do 9 de março, onde o sol vai estar 18 graus de peixes, já vou dar a linguagem. E depois na polaridade, virgem, olha aqui, que vai ser dia 1 do 9, nesse terceiro lugar. Então já até guarda vocês que estão fazendo a palestra comigo. O primeiro e o terceiro momento vai estar muito forte a esperança, o plantar, o criar, o gerar e a possível harmonização de quem? Do passado e do futuro. Quem que surge se os dois se harmonizaram? Razão e emoção em dia, cérebro e mente pulsando junto, o presente precioso. Tem um livrinho que eu li quando era pequeno, Presente Precioso. Alguém já ouviu falar desse livrinho? Não sou tão velho assim, tenho só 1.296.000 anos. Não, brincando. Já agora, nos eclipses lunares, o passado se conecta, ou a Lua abraça a Terra, mas cheio de sombra. Porque como que é o eclipse lunar? A Lua se esconde atrás da Terra. Olha ela ali, ó, é o primeiro aqui, ó. Então, nos eclipses lunares, o que acontece? As autossabotagens. Lembra que eu brinquei que eu falei? Possibilidade do lobisomem ou do Lobisomem aparecer em vocês. Os vampiros e etc. Que são o que, na verdade? Os sugadores de sangue, os comedores de carne humana, que são o que? Autossabotagens que você mesmo pode criar nesses setores, aonde você se amarra em energias do passado e o pior de tudo, pega os filmes da brincadeira. Normalmente, até esse que passou em série Crepúsculo, que tem os vampiros ali. Você se apaixonar por vampiros e vampiras. Então o que um vampiro e uma vampira fazem? O que eles fazem? Fala aí dos filmes. Ele vai sugar a sua energia, seu sangue. Então o que você vai fazer? Você vai criar em você, se você não policiar, esses possíveis setores como projeções, não são obrigações astrológicas nesse segundo e nesse terceiro momento, que de repente aí que vem a chave que eu vou dar daqui a pouco. Você pode até sentir que está tudo bem, mas na verdade você está criando um vampiro, um lobisomem dentro do seu ser, através da falta de consciência, permitindo autossabotagem no seu ser, que é a Lua com sombra. Que aí vem o misticismo. A Lua, quando ela se esconde atrás da Terra, que é o eclipse lunar, ela fica avermelhada, Lua de sangue, Lua não sei o que. Já ouviram falar dessas coisas que falam por aí? É o eclipse lunar. Cuidado! Aí todo mundo posta no Face. Eclipse lunar! Lua de sangue! Aí todo mundo, oh meu Deus! Mas a pessoa que não entende nada de astrologia fala, socorro, o que está acontecendo? Ela mesma é a pessoa que vai permitir isso. Então vocês têm que ter muita atenção a esses pontos. E existe a linguagem dos signos, e existe a linguagem dos setores astrológicos onde você vai ter essas projeções e inclinações. Estão começando a entender? A palestra está começando aí? Quem quer fazer pergunta? A colocação que agora eu vou explicar o movimento e como ocorrem os eclipses. Fala. Aham. Tem no mundo inteiro, mas existem alguns lugares específicos onde vai ser mais forte, que são aqueles que eu vou projetar. Veja bem, é uma visão. Porque o que acontece? Né? Isso é explicado e falado na sabedoria das idades. Os astros, eles nunca obrigam o ser humano a cumprir o que eles emitem.
Se o ser humano for forte e consciente, eles são apenas projeções, mas você define o que vai acontecer. Então, para responder a sua, quando vocês escutaram a pergunta dela, está no Brasil, então não vai dar para ver, então ele vai ser julgado. Sim, mas se o povo brasileiro, como uma massa coletiva, vamos falar assim, povo, a energia for muito mais consciente do que realmente quer, a gente pode fazer e acontecer em 2016. Por que não? Mas se o povo continuar jocoso, esperando o Facebook resolver minha vida, não sei o que, etc., vai ser a mesma coisa de sempre. Porque uma coisa, saindo um pouco do foco da palestra, mas entrando na sintonia da pergunta dela, vocês acham mesmo que todos esses acontecimentos que eles expõem para nós, não sei se vocês estão entendendo o verbo, que eles expõem para nós, vocês acham que já não está tudo arquitetado, combinado e não sei o que ali? Óbvio, é um joguinho, é um game que está ali, que diverte a gente com pão e circo para a gente achar que as coisas estão acontecendo. Claro que é um momento onde a porcaria está vindo porque uma cobra está picando a outra. Eu li até isso, acho que foi no UOL, não sei. Então a coisa pega, porque, você está tirando de mim, você não está perdendo nada, então vamos fazer você perder um pouco também. Estão sendo escolhidos a dedo bodes expiatórios para isso. Não tenham dúvida. Não sei se vocês estão pegando o que eu estou falando. Gente, longe de qualquer apoio a partido político, as pessoas confundem quando eu falo isso, né? Falam, eu estou ser petista, aí começa. Eu longe disso, pelo amor de Deus, sai de mim, cruz, credo, padre, cruz e eclipse junto. Né? Só a palavra partido já me incomoda. Já me incomoda, porque é parte de um todo. Então não gosto de nenhum. Para mim tem que partir do zero ali. Tem que partir do zero. Mas tem um show, um game ali que é ativado, e isso você vê Brasil e você vê isso também no mundo. Esses atentados, essas coisas que estão acontecendo, gente, isso aí já está tudo arquitetadinho, isso pode, isso não pode. Aí fala, já está lendo muito teoria da conspiração. Eu não estou vendo nada de conspiração também. Eu estou refletindo segundo os meus dados, minha cultura, meu conhecimento e colocando como um formador de opinião, como todo mundo né? Todo mundo tem o direito. Pelo menos essa é a máxima da democracia, não é? Mas, né? A democracia, ultimamente, era mais para demo do que para cracia, né? Então, mas vamos seguir em frente aí. Então, gente, se o Brasil quiser fazer e acontecer, como massa inteligente a gente quiser isso, a gente faz. Longe desse show que está acontecendo aí. Mas, se continuar agindo do mesmo jeito, esperando, para mim, é um ano da pizza ainda. Mas que vai, com o tempo, ter quedas fortes aí. E segundo minha visão astrológica, vai até 2020. Então ainda pode ter 4 anos de pizza, mas 2020, acredito que as coisas aconteçam. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Fala. O eclipse solar, você falou que traz aspectos positivos. Sim, sim. Mas assim, sendo o sol doador da vida, na hora que acontece o eclipse solar, você fica privado da luz do sol durante o dia. Não seria uma coisa sim, não, eu já vou explicar por quê. Porque pai e mãe estão juntos. O que no eclipse solar ocorre? O Sol ilumina as autossabotagens da Lua, vamos dizer assim. Ou o passado da Lua, ou seja, futuro e passado se encontram e você tem o presente bem formado dentro de você para poder realizar. Já no outro, no lunar eles estão separados. Seria como se você chegasse como filho na Terra, realiza o como agora, mas esse passado está tão mal resolvido, eu vejo o futuro ali, mas o passado está me sugando, está me pegando aí, eu não consigo fazer. É onde eu vou entrar agora, acho que eu te explico melhor. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Então vamos entender os eclipses. Gente, primeira coisa que nós precisamos entender. Deixa eu apagar aqui e desenhar mais algumas coisinhas para vocês. Olha aqui, ó. Vamos entender um pouquinho o movimento dos astros. Quando a gente vê o desenho de um sistema solar, a gente sempre vê como planta. O que é planta? A gente vê os astros ao redor do Sol assim, não é? Eles estão, que na verdade não são nem círculos perfeitos, são elipses. Elipses. E uma elipse, daí que vem o eclipse, para você entender. Uma elipse é formada como? Como que é formada a elipse? Pensa comigo. Não são 2 círculos?
Ninguém é do tempo do compasso aqui, hein? Vocês sabem o que é compasso? Olha aqui, não, é muito interessante essa dica que eu vou dar para vocês. Quer símbolo da maçonaria, né? Os quadros, né? Olha aqui, se você tem um círculo perfeito, você tem um ponto com um raio e um diâmetro que é o total dele. É um círculo. A elipse, ela é formada por 2 círculos. Olha aqui, ó. Ou 4, se for o caso, mas vamos colocar 2 para fortalecer. Sim, se tiver um no meio, mas normalmente, pelo fato dela ser ovalada, é porque ela tem 2 perfeitas aqui, ó. 2 perfeitas aqui. Quem já brincou disso na vida? Já? Né? Porque elipse não é assim, gente. Meu Deus, o pessoal não sabe elipse. Mas vamos lá. Elipse não é assim, ó. Não estou falando de você. Ó. Elipse não é um círculo perfeito, ele é um círculo meio achatado, ele não é ovalado, vamos dizer assim. Por quê? Porque cada astro que está ao redor do Sol, que ele tem uma elipse, ele tem um lado de luz e um lado sombrio. Olha aqui a polaridade. Olha a polaridade. Vai entendendo o movimento dos astros. Agora você entende até as interpretações astrológicas. Quando você pega um astrólogo que quer entender as dignidades planetárias como projeções aqui na Terra, ele começa a ver um mapa astrológico, ele sabe que ali a pessoa tanto pode produzir coisas boas como coisas desafiadoras. Porque cada um dos planetas que estão ao redor do Sol tem a sua elipse. Então você tem o quê? Você teria um lado de luz ou um lado sombrio. Exemplo, você pega Marte. Marte tanto pode representar dinamismo, força, garra e coragem, como também uma pessoa extremamente bravia, animalesca, briguenta e etc. Para onde que ele foi? Ele foi para o lado sombrio. O nosso próprio Sol tem isso. Então você pode dizer que você tem um Sol de luz e um Sol sombrio. Por mais que ele seja um círculo perfeito e ele está no meio, ele tem, através do movimento total dele, que ele também tem o seu movimento de translação, que o nosso sistema está, ele também forma uma elipse. Então, o próprio movimento dele, carregando todos os planetas, você pode dizer que ele tem um lado sombrio e um lado de luz também. Agora vamos lá. Vocês entenderam que o nosso próprio Sol, quer ver vocês entenderem melhor agora? Seria como se ele, com todos os planetas, no movimento dele, ele é um movimento de elipse do nosso sistema solar em relação ao que nós chamaríamos de centro, que é onde estão aqueles sóis que eu falei para vocês, que são os 3 sóis ocultos ligados a ele. Seria como se ele girasse ao redor desses centros, que são centros hoje não visíveis para o ser humano. Por isso que eles criam até música, que eles vão chegar e não sei o quê. Eles são não visíveis no sentido de consciência, porque falta consciência de integração cósmica do ser humano no próprio sistema que ele habita. Vocês estão começando a entender o que eu estou falando? Então o nosso Sol, ele também teria, hipoteticamente, no movimento de elipse dele, uma parte luminosa e uma parte sombria. São os 2 polos de tudo e de todas as coisas. Nós somos formados por essa energia. Esses sóis não visíveis, eles têm polos físicos de consciência. Quem são? Vou dar o nome. Você tem a estrela polar, que é o esteio de um deles, por isso que ela está sempre no norte. Você tem Sírius, que também é um dos esteios desses sóis ocultos, e por que não, você pode colocar aqui também as Pleiades, que representariam principalmente o lado feminino dessa energia solar, desses sóis, o qual o nosso trabalho em relação a tudo isso. Então daí que você pega várias civilizações dos antigos que cultuam essas consciências, ou desses esteios, em relação a esses sóis ocultos que nós estamos falando, né? Então daí a gente compreende que todos possuem 2 lados. Mas o planeta que mais acentua esses 2 lados, quem é? A Lua. Porque a Lua é a mãe da Terra. Assim como
a mãe que fica rodeando o filho que está em crescimento e formação, que é o planeta Terra, como se a Terra fosse o filhinho que está lá no berço e ela girando ao redor. Ao redor. Compreenderam isso? Conseguiram entender essa analogia que eu fiz? E a Lua traz de uma forma imensa esses dois lados. Olha a sua pergunta, Capricorniana. No eclipse solar, a Lua, ela está entre a Terra e o Sol, não está? Estão conseguindo ver? A Lua está aqui ao redor. Ocorre o eclipse solar e a gente enxerga a Lua encobrindo o Sol, porque nós estamos observando aqui. Então a Lua se torna um Sol também, porque ela está recebendo a energia solar de uma forma totalmente direta. Então você teria como se fosse a força de geração entre o Sol e a Lua, como pai e mãe, para que o filho receba os influxos produtivos dos dois. Então é um momento de grande produção, como se pai e mãe estivessem pensando e sentindo juntos uma energia perfeita de criação e geração na Terra. Por isso que eu falei para vocês que os eclipses solares, eles são extremamente benéficos. Nos eclipses solares, a face lunar, que a gente nunca vê, que a Lua sempre demonstra a mesma face para nós, ela está iluminada. Estão percebendo? A Lua, ela dá a volta, quer ver? Sempre eu com esse bendito banquinho, você vê 1000 gravações com isso. Eu sou a Lua, ali é o planeta Terra, eu não giro ao redor da Terra, eu giro assim, ó. O banquinho está vendo minhas costas? Não. Está vendo minhas costas, o banquinho? Então o movimento de rotação da Lua, o que é rotação? Esse aqui, ó. O astro se movendo pelo próprio eixo. Ele é idêntico ao movimento de translação dele. Eu não estou girando no meu próprio eixo, ó, vocês estão vendo minhas costas. Agora vocês estão me vendo de frente. Eu não estou tendo uma rotação, mas a minha rotação é idêntica ao meu movimento de translação ao redor do ponto fixo que eu tenho. No momento que você entende isso, que a gente nunca enxerga as costas da Lua, sendo que a gente está olhando ela de frente aqui, isso faz a polaridade da Lua. Então é assim, se você olhasse de lado, a Lua tem uma face de luz e ao mesmo tempo ela tem uma face sombria. E esses são os movimentos normais da Lua. E ela vai girando ao redor da Terra e fazendo as suas 4 fases. Quando a Lua ela está alinhada com o Sol, é a Lua nova. Passam 7 dias, ela se torna crescente. Passam 14 dias desse ponto nova, ela se torna cheia. Passa-se mais 7 dias, que daria no caso 21, ela está minguante. Quando ela retorna, completando o ciclo de 28 dias, você volta para a fase nova. E ela está sempre mostrando o quê? O mesmo lado. Você não enxerga a Lua cheia, ela não está inteirona lá no céu? Tá ou não está inteirona? Mas você está enxergando só esse lado dela. O lado sombrio dela você não está enxergando. Ele está sempre oculto para a humanidade. Sempre oculto. Só que, agora que vem a chave do eclipse, o movimento dos astros, quando você observa eles como planta, que é o desenho que eu fiz, eles não são todos alinhadinhos assim em relação ao Sol. Um está inclinado tantos graus assim, o outro está inclinado assim. Então, se você olhasse de lado o sistema solar, ele ficaria assim, ó. Você tem o Sol e os planetas ao redor do Sol. Um é assim, o outro é assim, o outro é assim, o outro é assim. Entenderam? Como se fosse o desenho de um átomo. Sabe o desenho? Você já viram átomo? Desenho, né? Ver átomo, olha um átomo. Só se for um adepto, tem uma visão microcósmica assim perfeita, né? Então eles têm essas inclinações. Daí que vem o fato de nós sermos semelhantes às estrelas e os astros. Os nossos átomos também têm esse movimento assim, os elétrons ao redor do núcleo do átomo. Estão entendendo? O que é o eclipse?
O eclipse é quando os planetas, nesses movimentos que possuem essas angulações, eles se encontram de uma forma perfeita. Por isso que existe só 4 no ano. Conseguiram entender isso? É assim, ó, quer ver? Aqui está o Sol. Você tem um planeta que gira inclinado assim. Aí você tem outro que gira inclinado assim. Chega um momento específico em relação à Terra e à Lua, que a Lua está ao redor da Terra e a Terra do Sol, que são só 4 no ano, aonde essas inclinações coincidem. Isso que a gente chama de eclipse. Quando esses astros que estão inclinados, eles se encontram de uma forma perfeita. Aí que as coisas acontecem. Porque se eles estão alinhadinhos, aí que a humanidade via aquilo lá. O Sol está sendo encoberto. É só você estudar um pouquinho a história da humanidade, o quanto eles tinham medo disso. Eles falavam que o dragão está engolindo o Sol. Então nós estamos sem vida, não tem mais Sol. Será que isso vai acabar? Será que isso vai não sei o quê? E a mesma coisa em relação à Lua. Nossa, a Lua agora ela está toda vermelha, Lua de sangue, Lua isso e Lua aquilo. Então as tradições sabiam desses momentos específicos. O próprio Vênus tem momentos específicos que ele passa na frente do Sol, que demoram um determinado momento. Ele é só um pontinho, mas são momentos de acontecimentos fantásticos em relação ao planeta Terra. Então, agora que dá para entender, se nós temos esses 2 momentos aqui, ó, a gente sempre observa aqui da Terra, por isso que a gente observa a Lua, a gente observa ela, vou colocar a Terra maior, que senão fica esquisito, sempre esse lado aqui de luz. Isso aqui sempre fica oculto. No eclipse solar, olha o que acontece. São 2 momentos do ano, hein? Ó, dois momentos do ano. Aonde esse lado, a gente da Terra sempre enxerga esse lado aqui, e esse lado aqui não está sempre sombreado. Estão entendendo? O que está acontecendo nesse momento do eclipse? Ele está iluminado. Então o que acontece? A Lua é um segundo Sol. Estão entendendo a música e as tradições agora que eles cantam? Então a Lua se tornou um segundo Sol, porque ela está totalmente iluminada. Você fala, pô, mas daqui da Terra eu não estou conseguindo enxergar essa parte da frente. Mas mesmo que você não esteja enxergando, é a parte que sempre esteve iluminada durante o ano. Então, na verdade, como consciência, vamos entender já estou dando as chaves. Nesses 2 momentos de eclipse solar, é quando você tem visão, onde a razão está forte, aonde a emoção e a razão pulsam juntos. Seriam momentos onde você pode criar com a energia prometida pelos eclipses solares uma energia de geração maravilhosa no planeta Terra. Por quê? Porque pai, como razão e futuro, está junto da mãe, como emoção e passado, gerando valores na Terra. É um momento de grande vigor energético. Agora dá para entender por que grande vigor energético, não dá? Porque os 2 estão juntos, então seria o pai e a mãe contribuindo com o filho, jogando seus eflúvios vibracionais para você fazer acontecer.